Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Paulo Rosa e este é o segundo vídeo de uma série de 6 vídeos onde eu vou falar um pouquinho sobre o saxofone nas bandas de música. No primeiro vídeo, que você pode conferir aqui no canal, eu falei um pouquinho sobre o histórico do instrumento desde a sua invenção, a sua chegada ao Brasil e a sua inserção nas bandas de música. Nesse segundo vídeo, a gente vai tratar sobre a montagem, sobre limpeza e manutenção do saxofone, que são cuidados muito importantes para manter o seu instrumento funcionando bem e para prolongar a vida útil do instrumento. O saxofone é essencialmente formado por partes removíveis e partes não removíveis. As partes removíveis são aquelas que a gente pode ajustar utilizando apenas as mãos, sem o auxílio de ferramentas externas. São elas o tudel, a boquilha, a braçadeira e a palheta. As partes não removíveis são aquelas que estão afixadas no corpo do instrumento, como por exemplo, a campana, as chaves, os apoios de polegar, entre muitos outros recursos do saxofone. Bom, sobre a montagem do instrumento, não há uma ordem correta que deve ser seguida. Entretanto, há aquela que funciona melhor para cada um de nós. Para mim, a que funciona melhor é a seguinte. Primeiro, a gente vai pegar a palheta e colocar num copo com água limpa. Essa palheta vai ficar aqui por aproximadamente 60 segundos, de 1 a 2 minutos. É o tempo suficiente para essa palheta entender que ela vai começar a funcionar, ou seja, para que a cana da palheta se prepare para ser tocada. De certa forma, isso faz o início do nosso estudo um pouco mais fácil. Enquanto isso, nós vamos pegar o tudel do instrumento, colocar um pouquinho da graxa do lubrificante específico para a cortiça, na cortiça, espalhar. Vamos pegar a nossa boquilha e inserir a boquilha no tudel. Então, agora a gente vai, com cuidado, remover a nossa palheta da água, retirar o excesso de água e posicionar a palheta na boquilha. Se a palheta fica abaixo desse vinco, há chances dela não funcionar ou de a gente sentir a palheta muito leve. Da mesma forma, se ela fica acima desse vinco, há chances da palheta não funcionar ou da gente senti-la muito pesada. Após posicionar a palheta, nós vamos pegar a braçadeira e prender a palheta à boquilha. Temos de ter muito cuidado para não desalinhar a palheta no momento de inserir a sua braçadeira. Depois, a gente vai inserir o tudel no corpo do saxofone. A gente tem de tomar muito cuidado para alinhar o tudel ao corpo do saxofone, não deixando ele ficar muito torto para nenhum dos lados, o que pode comprometer a nossa postura no momento de tocar. Por último, a gente vai colocar a nossa correia e prender o saxofone à correia. É muito importante garantir que o saxofone está bem preso ao gancho da correia, independente do modelo da sua correia, porque senão o instrumento pode cair e isso com certeza vai gerar muitos prejuízos a quem toca. Há também um ajuste ideal da correia. É muito importante garantir que o saxofone chegue até a nossa boca e não o contrário. Se a correia está muito baixa, a gente tem de se curvar em direção ao saxofone, o que pode ser muito prejudicial para o alinhamento da nossa coluna cervical. Da mesma forma, se a correia está muito alta, a inclinação do nosso pescoço e por consequência da nossa coluna vai fazer com que um desconforto também seja ocasionado e pode gerar da mesma forma dores e desconfortos futuros. O ideal é que o saxofone chegue até a nossa boca, sem nenhum esforço,
e sem a necessidade de inclinar o pescoço e a coluna tanto para baixo quanto para cima. Quando a gente está sentado, o saxofone pode ser tocado tanto de frente quanto de lado, o que for melhor para você. O importante é garantir que o instrumento não esteja torto ou desalinhado e garantir também que o seu corpo não acompanhe esse possível desalinhamento do instrumento. Qualquer incômodo, qualquer esforço desnecessário vai fazer com que a gente se canse mais e pode ocasionar problemas futuros que não vão ser agradáveis para um músico saxofonista. Portanto, a dica de ouro é: se está desconfortável, desconfie. A gente não deve fazer nenhuma torção das mãos, do corpo, do tronco, do pescoço, da coluna, ou mesmo algum esforço exagerado com a embocadura. Qualquer incômodo deve ser uma forma de alerta do nosso corpo mandando um sinal de alerta para a gente e dizendo assim: pare, reveja, repense os seus movimentos, a sua postura e tente tocar novamente. Bom, após tocar o saxofone, é essencial que a gente faça o processo contrário. Todas as partes removíveis do saxofone devem ser desmontadas e limpas. Então, para garantir que o saxofone continue limpo, funcionando bem e que dure por mais tempo, a gente vai seguir o seguinte passo a passo. Primeiro, retire a abraçadeira da boquilha, retire a palheta da boquilha e coloque de volta no copo d'água por alguns segundos. Retire a palheta da água, o excesso de água, deixe secar por alguns minutos e depois coloque-a de volta no case da palheta. Retire a boquilha do tudel e enxague-a ou em água corrente ou no mesmo copo d'água para retirar também o excesso de saliva que fica preso na boquilha. Depois seque com uma flanela e guarde-a no estojo do instrumento. Então, a gente vai retirar o tudel do corpo do saxofone e, com o auxílio de uma flanela com um pêndulo na ponta, nós vamos secar o interior do tudel. Esse procedimento é muito importante para que a gente evite o acúmulo de umidade dentro do tudel, que pode ocasionar a corrosão, e também para que a gente mantenha a higiene do instrumento, evitando com que qualquer pequeno resíduo forme algum tipo de camada que pode interferir na afinação do saxofone. Depois disso, a gente vai secar o corpo do instrumento seguindo o mesmo procedimento. Com a flanela de pêndulo, a gente insere essa flanela por dentro do saxofone, puxa do outro lado e seca o corpo para evitar as mesmas consequências. Por último, a gente pode usar uma outra flanela para retirar os excessos de marcas de dedo e suor do corpo do instrumento. Apesar de esse ser um procedimento mais estético, ele é muito importante para garantir a higiene externa do saxofone, fazendo com que o instrumento dure em bom funcionamento por mais tempo. Bom, apesar desses procedimentos serem um pouco trabalhosos, eles garantem que o saxofone funcione bem, né? Imagine só o caso de um cozinheiro, por exemplo, que não lava suas panelas, seus utensílios de cozinha, que não guarda os temperos. Apesar de ele utilizá-los com frequência, ou seja, diariamente, é essencial mantê-los limpos, funcionando bem e organizados. Para a gente, enquanto músico, a lógica é a mesma. Não adianta nada ter um excelente saxofone que não esteja limpo, funcionando bem e com todos os seus acessórios organizados. E eu recomendo ainda que você sempre guarde o seu saxofone dentro do estojo. Eu sei que muita gente gosta de deixar o instrumento num suporte montado para facilitar no momento de tocar, só pegar o instrumento e tocar, mas acontece que a poeira que fica presente no ar pode e vai parar no nosso saxofone, e isso vai fazer com que você precise dar mais manutenção no seu instrumento, levá-lo ao técnico com maior frequência. Então a minha sugestão é: guarde seu saxofone. E para as palhetas, por serem feitas de cana, você pode usar um pote como esse, que é um pote hermético que pode ser comprado em qualquer supermercado. Dentro desse pote eu uso um controlador de umidade. Esse controlador mantém a umidade do ambiente das palhetas em cerca de 70%. Isso faz com que as palhetas não sofram mudanças muito bruscas de umidade, prolongando a sua vida útil. Ainda em relação às palhetas, uma outra dica muito útil é efetuar o rodízio. Se você toca, por exemplo, 2 horas por dia,
a minha recomendação é que você não use cada palheta por mais de 30 minutos. Então, se você toca 2 horas, por exemplo, o ideal seria ter ao menos 4 palhetas. Se você toca 3 horas, 6 palhetas. 1 hora, 2 palhetas e assim por diante. Você pode numerar cada uma dessas palhetas para não confundi-las. Então, atrás da sua palheta, você vai inserir um númerozinho para poder distinguir qual você usou naquele momento e separá-la em relação às outras. E sempre que você vai abrir palhetas novas, o ideal é prepará-las antes de tocar. Além de prolongar a vida útil das palhetas, isso faz com que elas funcionem um pouquinho melhor. Então, o procedimento é o seguinte: a gente vai inserir a palheta dentro de um copo d'água por aproximadamente 60 segundos da primeira vez que ela foi aberta. Após isso, você vai montar seu instrumento normalmente e tocar por 5 minutos. Depois você guarda essa palheta, ou as palhetas que você vier a abrir. No segundo dia, a mesma coisa, insere no copinho d'água e toca por 10 minutos. No terceiro dia, por 15 minutos. No quarto, por 20. No quinto, por 25, até chegar em 30 minutos, que é o que eu vou recomendar como um tempo máximo para a gente utilizar cada uma dessas palhetas. Esse procedimento vai fazer com que suas palhetas se acostumem aos poucos a receberem uma carga maior de estresse, então elas vão estar de certa forma mais adaptadas ao tocar e por consequência não vão se desgastar tão rapidamente. Bom, de forma geral, a manutenção do nosso instrumento deve ser realizada por um técnico especializado. Entretanto, tem alguns pequenos cuidados que são referentes à limpeza do instrumento e que podem ser realizados por nós mesmos em casa. Um desses cuidados diz respeito ao tudel. O procedimento é muito simples. A gente vai isolar a cortiça com uma fita crepe, isolar a sapatilha da chave de registro com uma fita crepe e isolar o parafuso do tudel com uma fita crepe. Com uma escova de dentes macia e um copo com um pouco de sabão neutro, nós vamos escovar o interior do nosso tudel com muito cuidado e suavidade. Isso evita com que pequenos resíduos que podem formar alguma crosta de sujeira fiquem presos no interior do tudel do saxofone, fazendo com que ele se desafine. Um outro cuidado muito simples com a manutenção ou com a limpeza do instrumento diz respeito às sapatilhas. Então, a gente vai usar ou um papel específico para a limpeza das sapatilhas ou uma folha de seda qualquer que você pode comprar numa loja de conveniência. Com esse pequeno papel, a gente vai posicioná-lo embaixo das chaves, em encontro à sapatilha, pressionar a chave e, com muito cuidado, puxar esse papel de volta. Pode ser que saia um pouquinho da sujeira que fica presa na sapatilha por consequência do tocar do instrumento. Isso é completamente normal, acontece, e essa limpeza periódica evita com que isso se torne uma crosta de sujeira que pode fazer suas chaves grudar, ocasionando a necessidade da troca dessas sapatilhas. Bom, por último, a minha sugestão é que você leve o seu instrumento ao menos uma vez por ano para o técnico especializado na manutenção do saxofone, para que ele possa dar uma olhada no seu instrumento e corrigir qualquer problema existente. Isso garante o prolongamento da vida útil do seu sax e faz com que você tenha menos preocupações quanto às possíveis dificuldades ocasionadas pelo mau funcionamento do instrumento. Bem, pessoal, por hoje é só. Esse assunto é também muito vasto, mas o que eu queria apresentar é só um conjunto de possibilidades de como a gente pode, em casa mesmo, com os nossos recursos, cuidar melhor do nosso instrumento. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais que a gente usa para tocar o saxofone, sobre boquilha, abraçadeira e palheta. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço que, por favor, compartilhe para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Um abraço e até a próxima!